Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Agrosul trago as atualizações do clima para os próximos períodos. É a Agrosul conectada com você, trazendo o tempo na safra. Durante o mês de janeiro, choveu de forma mais frequente e com volumes maiores sobre o estado da Bahia, condição que contribuiu para o aumento da umidade no solo e recuperação das lavouras que vinham sendo instaladas e que estavam sentindo muito déficit de umidade e também o calor excessivo. Durante todo o mês de janeiro, choveu forte nestas áreas em verde mais escuro do mapa, como mostra esse primeiro mapa aqui, que representa o acumulado de precipitação para o mês de janeiro. Então, as áreas em verde aqui da metade sul e oeste da Bahia receberam os maiores volumes acumulados. E o segundo mapa representa o desvio da precipitação para os últimos 7 dias do mês. Isso porque na última semana de janeiro tivemos a atuação de um intenso corredor de umidade que mais uma vez configurou a zona de convergência do Atlântico Sul, ZACAS, que é um fenômeno comum nesta época do ano e que costuma trazer chuvas intensas e duradouras para as áreas de atuação. E foi isso que aconteceu aqui sobre o estado da Bahia. Choveu de forma mais intensa e persistente, por isso que durante os últimos 7 dias de janeiro choveu além do que é normal para a época do ano. Essa chuva acaba trazendo impactos para as atividades do campo, paralisações, até transtornos pontuais, mas é uma chuva que mantém a umidade no solo bastante elevada para o desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos dias, as chuvas continuam reduzindo. As chuvas perderam já a intensidade nesta semana sobre o interior da Bahia e a tendência é que os maiores volumes acumulados fiquem concentrados aqui entre o centro e norte do país. Mas no interior nordestino, de uma forma geral, o tempo seco se intensifica e cobre grande parte do interior da Bahia. Apenas no extremo oeste e também aqui no extremo sul tem previsão para pancadas de chuva, mas mesmo nessas regiões as pancadas serão isoladas e com baixos acumulados. Ainda por conta dos últimos dias, com condições mais úmidas e também com condições de temperaturas mais amenas, a gente deve ter aí uma persistência dessa condição de temperaturas um pouco mais amenas em relação aos períodos anteriores. O tempo deve ficar mais abafado, mas as temperaturas não devem atingir valores tão extremos. No período seguinte, de 6 a 10 de fevereiro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade aqui entre o extremo oeste e extremo sul da Bahia, mas deve vir com volumes moderados e ainda na forma de pancadas. No centro e norte do estado, inclusive aqui na região da Chapada Diamantina, se chover será de uma forma muito esparsa e com baixo acumulado. Não tem previsão para volumes tão expressivos. Os maiores volumes de precipitação nesse período ficarão concentrados aqui sobre a área central do Brasil e partes do Mato Piba, mas principalmente entre Tocantins e Maranhão. Neste período, o calor mais intenso atinge o norte da Bahia, enquanto nas demais áreas a previsão é de tempo abafado, mas sem extremos de temperatura máxima. E no período de 11 a 15 de fevereiro, mais uma vez, previsão de pouca chuva na área central da Bahia, incluindo a região da Chapada Diamantina. No extremo oeste e na faixa leste tem previsão para alguns episódios, mas de fraca intensidade. Nós vamos acompanhar de forma pontual como deve ser essa distribuição das chuvas ao longo dos próximos 30 dias. Porque apesar da primeira quinzena de fevereiro estar se mostrando um pouco mais seca, com chuvas mais esparsas e menores volumes acumulados, a chuva não deve cortar. A expectativa é que na segunda quinzena de fevereiro ocorram episódios mais fortes e frequentes. A gente pode acompanhar isso aqui na região de Cocos, olha só. Previsão agora de algumas pancadas muito esparsas nesta semana. O tempo deve ficar mais aberto ao longo dos próximos dias, especialmente no final de semana e início da próxima semana. E tem previsão para alguns episódios de chuva de fraca a moderada intensidade, são chuvas na forma de pancadas aqui na segunda semana de fevereiro. Por volta aqui dos dias 8, 9, voltam a ocorrer alguns episódios de chuva que devem persistir até por volta do dia 12. A chuva volta a diminuir aqui em meados do mês e tem previsão para um episódio mais intenso e frequente aqui depois do dia 20 de fevereiro. Então, na segunda quinzena, são esperados alguns eventos um pouco mais intensos sobre a região. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!